Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo é o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos aqui continuidade aos estudos da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2023, cujo tema que estamos estudando nesse trimestre é o livro de Gênesis. Estamos vendo aqui a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Lembra você que esta revista aqui é comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 7, que tem por título Abraão e a prova de fé. Esta lição está programada para estudarmos em classe no dia 14 de maio de 2023. Quero aqui um pouquinho nesse momento, antes de darmos sequência aqui aos nossos estudos, dar aqui a minha saudação e mandar o meu abraço para a Assembleia de Deus em São Luís dos Montes Belos, em Goiás, Congregação Cachoeira de Goiás, pastor Gleidson Joaquim Bastos, que é o presidente, o pastor João Batista e o pastor Velomar e o pastor Isaac de Carvalho. Também quero mandar um abraço à Igreja em Querência, Mato Grosso, pelo projeto Rumo aos 300. Quero lhes dar os parabéns aí por esse projeto maravilhoso. Pastor Manuel Mercedes, que é o presidente, pastor Eliésio, que é o professor da escola dominical, e o pastor Édio, que é o coordenador aí da nossa EBD. Também mandar aqui o meu abraço para os irmãos da Assembleia de Deus em Recife, meu amigo pastor Eliseu Virgínio, que é o presidente, pastor Janilson, superintendente da EBD, pastor Júnior e missionária Stephanie. Eles são da Assembleia de Deus Piedade, Congregação Campo de Surubim. Temos muito mais abraços para mandar aqui, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Pegue agora a sua Bíblia, a sua revista, o seu planinho de aula, uma canetinha, porque vamos começar agora o nosso estudo. E eu faço isso com muita alegria, cumprimentando aqui com a paz do Senhor, aqui o meu amigo à minha esquerda, pastor William Barros, companheiro, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo para a leitura do textuário e da verdade aplicada. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus pastores queridos, e a vocês todos, meus irmãos, que estão conosco para mais uma aula. Nosso textuário, Gênesis 22, a parte A do verso 8 diz: E disse Abrão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E a verdade aplicada vai nos ensinar que, como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo, vamos passar por diversas provações que contribuem para nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Também cumprimento aqui com a paz do Senhor o meu amigo aqui à minha direita, pastor Marcos Santana. Companheiro, seja muito bem-vindo para os objetivos da lição, a leitura da referência bíblica e logo na sequência uma oração. Logo após a oração, lembrando a você que é costume nosso aqui o pastor Marcos Santana já retornar com o comentário do ponto 1. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos, objetivos da lição de hoje. Falar sobre a aprovação de Deus a Abraão, mostrar a obediência de Abraão a Deus, explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Textos de referência, Gênesis capítulo 22, versículos 2, 3, 4 e 5. Oremos. Nosso Pai Celestial, graças nós te damos por podermos mais uma vez estarmos ocupados, envolvidos, comprometidos com o estudo da Tua Palavra, com a exposição da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos unja, nos dirija, nos capacite, nos esclareça, que vidas sejam edificadas, despertadas, renovadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma sugestão para a introdução da lição é conectar a verdade aplicada e o texto áureo. Eu destaco, na verdade aplicada,
essa frase: vamos passar por diversas provações. E o texto bíblico do texto áureo, Deus proverá. Então é muito importante, ao longo desta lição que vamos meditar e estudar sobre Abraão e a prova de fé, é importante nós estarmos atentos que, ao longo da nossa jornada, vamos passar por diversas provações, mas em todas Deus proverá. A verdade aplicada, ela nos remete a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Importantíssimo termos sempre em mente, diante destas muitas provações pelas quais nós passamos como discípulos de Cristo, estes aspectos que nós encontramos neste texto bíblico. Primeiro, o texto diz: Deus de toda a graça. É interessante que o apóstolo Pedro, ele inicia a sua epístola dizendo: graça seja multiplicada. A seguir, ele enfatiza que o Antigo Testamento, nós vemos os profetas anunciando a graça a nós destinada. E no final, no último capítulo dessa epístola, ele diz que Deus dá graça aos humildes. E agora, encerrando a sua epístola, ele novamente enfatiza: Deus de toda a graça. Depois, diz o texto, o Deus de toda a graça nos chamou em Cristo. Lembremos que ele nos chamou quando ainda em pecado. E a Bíblia fala que nós vamos estar passando por padecimentos, provações, mas eu acho interessante esse termo nesse versículo: depois. Esse padecimento vai passar, essa provação vai passar, essa adversidade vai passar, porque a Bíblia diz que há um depois. E encerra dizendo: Ele mesmo, ou seja, o mesmo Deus que chamou, o mesmo Deus que manifestou a sua graça, Ele mesmo vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o texto áureo, a expressão Deus proverá, ela nos remete a 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nossa segurança, enquanto passando por diversas provações, está na fidelidade de Deus. Fiel é Deus. Visto isso, a título de introdução, tópico 1, a provação. Também quero compartilhar com os irmãos esse pensamento. Assim como Abraão, a jornada cristã, ela abrange a chamada de Deus, como nós já vimos em lições anteriores acontecendo com Abraão, promessa de Deus, também ocorre conosco como aconteceu com Abraão, livramentos, mas também provações. E é o que nós veremos agora. Eu sugiro, a título didático, que esses 3 subtópicos que nós vamos ver neste tópico 1, nós enfatizemos, no primeiro, os sentidos do termo provação e propósito. O 1.2, enfatizemos a intensidade e seriedade da prova. E no 1.3, lidando com as provações. Também quero compartilhar com os irmãos mais uma sugestão bibliográfica que vai ser muito útil
no estudo da lição de hoje. Vencendo as batalhas da vida. É um livro da editora Betel, bispo Samuel Ferreira. Especialmente o capítulo 9 deste livro. É um capítulo que trata sobre este tema, os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Vai ser muito útil para os irmãos estudarem a lição de hoje e também como mais um subsídio para preparar a aula. Subtópico 1.1. Os sentidos do termo provação, tentação e propósitos. O subtópico 1.1, nós veremos, eu quero antes destacar aqui esses dois textos que eu vou compartilhar com os irmãos que está na nossa lição. Na verdade, não é Deus quem precisava, mas Abraão, no sentido do benefício, no resultado da prova. E no final do subsídio, nós vamos encontrar esse texto. Satanás nos tenta com o fim de nos destruir. Deus, porém, nos tenta com o fim de nos fortalecer. No caso, não é nos tenta, é nos testa com o fim de nos fortalecer. Irmãos, o termo hebraico que nós encontramos em Gênesis 2:1, tentou, ele possui vários sentidos. Então, o contexto que nós vamos encontrar este termo nos diversos versículos da Bíblia é que sinaliza o sentido que ele assume ali naquele texto. Na maioria dos contextos que nós encontramos esse termo, essa expressão, testar ou provar a qualidade de algo ou de alguém, às vezes por meio de adversidades ou dificuldades. Em geral, esse termo significa provar, testar, pôr à prova, e não o sentido que a palavra também admite, ou seja, atrair para cometer erro. É preciso deixar isso muito claro às pessoas, que Deus não tenta uma pessoa a praticar o mal. Deus não atrai as pessoas ao pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus prova o comprometimento das pessoas. Deus prova o seu povo, os seus servos, visando o fortalecimento do caráter, para que andem nos caminhos do Senhor. Aí está o propósito das provações. É para que andemos nos caminhos do Senhor. Isso fica muito claro nestes textos bíblicos. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Juízes, capítulo 2, versículo 22. E Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Irmãos, tribulações, lidar com as provisões de Deus, lidar com a escassez, adversidades, renúncias, gerar no discípulo de Cristo paciência, experiência, esperança, firmeza. São os propósitos, são os resultados que devem acontecer na vida do discípulo de Cristo que passa pelas provações. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Nós podemos encerrar esse subtópico 1.1 enfatizando
a relevância de que as provações vêm ao discípulo de Cristo para aperfeiçoá-lo, para ensiná-lo a lidar com as diversas situações da vida, inclusive lidar com as provisões de Deus, lidar com a escassez. Não deixem de ler estas referências bíblicas que são muito esclarecedoras. Subtópico 1.2. A nossa lição chama A Quem Amas. Eu quero destacar nessa contribuição esses dois aspectos. Vamos aproveitar esse subtópico para compartilhar com a classe, com a igreja, a intensidade e a seriedade da prova. O texto da nossa lição 1.2 diz: mas Abraão não apenas amava a Deus, ele confiava em Deus. Mesmo sem saber exatamente como Deus iria agir, ele sabia que Deus iria prover uma solução. É importante nós refletirmos em alguns aspectos para destacarmos essa intensidade e seriedade da prova. E a título didático, eu relacionei aqui para compartilhar com os irmãos alguns desses aspectos. Em primeiro lugar, é importante nós conhecermos um pouco o contexto histórico da época. E aí nós vamos ver que era comum nas religiões praticadas na época o oferecimento de crianças em sacrifício às divindades, o sacrifício humano. Lembremos que Abraão vivia nesse contexto, tanto em Ur como nas nações de Canaã. Segundo, é importante estarmos atentos a isso. Abraão não tinha uma revelação de Deus quando foi chamado como possuímos hoje. Abraão, ele estava conhecendo a Deus no momento que Deus o chamou. E à medida que ele foi peregrinando na terra prometida, ele foi tendo experiências com Deus e Deus foi se revelando a ele. Foi uma revelação progressiva. Então, quando Deus o chamou, Deus o tirou de um contexto exatamente como esse que nós pontuamos aqui, idólatra. E tinha no seu contexto sacrifícios humanos que faziam parte dos cultos oferecidos às divindades. Terceiro, quando chamado, Abraão vivia num contexto familiar caracterizado pelo politeísmo. Quarto, ele renuncia a alguns costumes religiosos para obedecer ao chamado de Deus. Nós vimos isso na lição de número 6. 5. Como já disse anteriormente, era comum, naquele distante tempo, o sacrifício de crianças a uma divindade qualquer, tanto na região de Ur como entre as comunidades cananeias. 6. Irmãos, hoje nós sabemos o desfecho. Hoje nós sabemos que Deus não permitiria, porque Deus se opõe a tal prática. Levítico capítulo 18, versículo 2, Levítico 20, versículos 2 e 3, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 6 e capítulo 17, versículo 17. Mas atenção, Abraão não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Então, ele não tinha um discernimento sobre provação como nós temos hoje. Ele não tinha essa revelação como nós temos hoje. Irmãos, nós que já temos a palavra de Deus, nós que já temos o Espírito Santo habitando em nós, às vezes as pessoas duvidam
da misericórdia de Deus, da graça, do amor, do cuidado, da presença de Deus em meio às provações? Então, eis aí a intensidade e a seriedade da provação pela qual Abraão passou no seu contexto, na sua época. Irmãos, verifiquem depois que acredito que em cerca de 10 versículos de Gênesis, capítulo 22, a expressão filho é repetida. Filho, meu filho, seu filho, especialmente os versículos 2, 16, 2, 12 e 16. Teu filho, o teu único filho. Teu filho, o teu único filho. Isso mostra a intensidade dessa prova, a seriedade dessa prova. Mesmo assim, Gênesis capítulo 22, versículos 3, 6, 9 e 10 indicam que Abraão, ele foi já decidido a obedecer ao Senhor. Irmãos, Abraão, ele não obedeceu porque temia, caso desobedecesse para o inferno. Ele não tinha ainda esse nível de conhecimento e de revelação. Então, por que Abraão ele obedeceu? Porque ele cria, porque ele tinha experiências com Deus, por causa do seu relacionamento com Deus. Irmãos, a prova, nós vimos nesses aspectos, que ela tinha intensidade e seriedade. Mas apesar de não ter uma revelação sobre Deus como temos hoje, Abraão tinha a experiência real e vívida de que o Deus que se revelou, o chamou, fez o milagre com o nascimento de Isaque e prometeu, e tinha uma experiência e aliança intensa e séria com ele. Abraão prosseguiu pela fé, obedecendo. Que o Espírito Santo nos ajude para que assim também possamos perseverar em obediência nas muitas provações, sabendo que Deus proverá. E por último, 1.3, lidando com as provações. Eu compartilho com os irmãos o subsídio desse subtópico da nossa lição. Não se esperava que Abraão entendesse, esperava-se apenas que ele obedecesse. Atitudes lidando com as provações. Lembremos que é possível que tenha passado pela mente de Abraão que a morte de Isaque parecia contradizer tudo que Deus lhe havia prometido. É possível que isso tenha passado pela mente de Abraão, mas ainda assim, a sua fé, ela continuou firme. Hebreus, capítulo 11, versículos 17 e 18. É o mesmo Deus. Vamos imaginar que Abraão, ele respondeu a esse pensamento que passou na sua mente. Imaginemos que ele respondeu desta forma: é o mesmo Deus que me chamou, é o mesmo Deus que me prometeu, é o mesmo Deus que possibilitou o nascimento de Isaque, é o mesmo Deus que tem me guardado até aqui. Afinal, nesse momento da provação, Abraão já estava há décadas na terra de Canaã. Sua fé era tão firme que acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Sua fé continuou firme. A questão que se apresentava agora é: a afeição, o amor, o apego pela pessoa de Deus está acima
da afeição pela dádiva de Deus, esta era a grande prova na vida de Abraão. E ainda hoje não é diferente. Como está o nosso amor para com Deus? Precisa estar acima do nosso apego, da nossa afeição às dádivas de Deus, às bênçãos de Deus, os benefícios da parte de Deus para a nossa vida. Eu encerro essa contribuição sugerindo aos irmãos o hino da nossa harpa cristã de número 380, especialmente a 7ª estrofe, que é uma aplicação desse relato de Gênesis 22 à vida do discípulo de Cristo hoje. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos dirigindo, nos capacitando para prosseguirmos nessa jornada, mesmo com tantas provações, tantas adversidades, tantas dificuldades. Mas lembremos-nos, Deus proverá e sempre há um depois. E o depois é fortalecimento, aperfeiçoamento, firmeza, até que Cristo venha. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui, eu quero rapidamente fazer um agradecimento ainda em tempo. O pastor Marcos e o pastor Prates, na aula passada, agradeceram pelo carinho dos irmãos em Brasília. Eu estava tão concentrado aqui, acabei esquecendo. Meus irmãos, foi um prazer enorme estar com vocês, receber o carinho de cada um de vocês. Da bancada aqui, eu sou o pastor que estou mais itinerante nas conferências, seminários. O pastor Marcos e o pastor Prates são mais locais. Então, eu vejo no dia a dia o carinho dos irmãos e nas igrejas ministrando pelo Brasil todo. Então, é uma alegria muito grande poder ter o carinho de vocês, como nós vimos lá na convenção. Deus abençoe vocês todos. Meus irmãos, essa lição de hoje vai tocar num assunto que acredito que está na galeria, entre os assuntos mais fortes, empolgantes e emocionantes da Bíblia Sagrada. Junto com a passagem de Israel pelo Mar Vermelho, junto com Josué clamando e Deus parando o tempo, junto com episódios emblemáticos, esse com certeza é um deles. Quando Deus manda Abraão levar Isaque ao sacrifício. Sabe, o pastor Marcos já trouxe aqui sobre a provação em si, falando sobre o nascimento de Isaque, né, o seu recebimento como um milagre. No tópico 1.2, a quem amas, lembrando que Flávio Joséfo vai dizer em seus escritos que Isaque era o filho que todo pai queria ter. Ele era um filho carinhoso, obediente, e isso pesa, claro, muito mais nesse momento. E a ordem de amar o Senhor acima de todas as coisas. Quando nós chegamos no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre a obediência. A obediência de Abraão. Agora, tem alguns pontos que eu vou tocar aqui e vale muito a pena o professor, quando for preparar a sua aula, atentar para essas questões que eu vou abordar aqui. Lembrando, não se pode gastar tanto tempo em um tópico, porque, por exemplo, se você gastar muito tempo no tópico 2 ou no tópico 1, você vai perder justamente o tópico 3, que é o fechamento que coroa a lição de hoje, porque vai falar sobre a providência. E essa providência aponta para Jesus. Então, não se pode gastar tanto tempo. Lembra que Jesus vai dizer, Abraão viu meu dia e exultou. Então, você não pode deixar de mencionar e de ensinar o tópico 3 para os seus alunos. Então, muito cuidado e atenção nesse ponto. Vejam, quando nós chegamos no tópico 2, nós vamos lembrar de alguns pontos. Primeiro, Deus poderia ter mandado Abraão oferecer Isaque em sacrifício ali mesmo, onde ele estava. Ele podia andar 1 quilômetro. Ele podia ter andado alguns metros, ter feito um altar e obedecido tudo que Deus mandou ele fazer. Porém,
Deus vai mandar que Abraão faça isso, fazendo um longo caminho de 3 dias de viagem. Irmãos, 3 dias de viagem com a missão de você matar o seu filho é mais do que tempo suficiente para você pensar muita coisa. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que é para fazer isso mesmo? Será que eu não entendi errado? Vejam, Abraão, ele, no nosso tópico 2.1, vai falar sobre uma pronta obediência. Abraão podia ter dito, calma aí, Deus não aceita sacrifício humano, então logo não é Deus que está mandando eu fazer isso. E aqui a gente vai ver uma primeira coisa importante. A obediência, nesse caso, vai nos ensinar que para você obedecer um tipo de ordem dessa, que parece totalmente disparate com tudo que Deus ensina, só é possível se você conhece de verdade a voz de Deus. Só é possível obedecer um tipo de ordem dessa quando você conhece de verdade o Deus que você serve. A ordem é disparate. Mais tarde a gente vai ver que Deus não permite que ele faça aquilo, porque Deus não aceitava sacrifício humano. Mas Deus não foi o diabo, não foi fruto da imaginação, não foi um surto psicótico. Deus disse a Abraão, tu vai pegar o teu filho e vai oferecer em sacrifício. É uma ordem que se qualquer um recebesse uma pessoa profetizando, entregando uma revelação, você fala, calma aí, isso não é de Deus não. Como é que Deus vai mandar eu matar meu filho? Se Deus rejeita sacrifício humano, Deus não aceita? Isso não é Deus não, isso é o diabo. Isso aí é fruto da imaginação. Mas não foi um profeta que disse isso a Abraão. Não foi uma revelação através de uma irmã. Não foi uma profetisa, um profeta que chegou lá e disse, Abraão, assim diz o Senhor. Não, foi Deus que falou direto com Abraão. Esse é o tipo de coisa, irmão, que dificilmente alguém aceitaria ouvindo de outra pessoa. Só podia ser direto do próprio Deus. E aqui vejam, como Abraão conhece a voz de Deus. Sabe? E essa é uma lição que a gente precisa aqui. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe? Por que muitas pessoas falham na obediência? Por que muitas pessoas erram quando precisam seguir em frente? Porque muitas pessoas acabam tendo o evangelho. Essa igreja aqui tem 1000 membros. Nós somos a maior denominação do país. Aí acaba sendo grande como o oceano, mas em muitos aspectos com a profundidade de uma piscina. Raso, uma fé rasa, superficial, porque não conhece a voz de Deus, não conhece Deus, não tem experiência com Deus. Sabe, nós somos forjados no dia a dia, através das labutas, das lutas, das situações difíceis. À medida que sofremos, buscamos a Deus, recorremos à sua palavra, buscamos em oração, em jejum, e vamos sendo forjados, conhecendo em cada luta, e vamos andando de glória em glória. Nós vamos marchando triunfante, seguindo a Jesus, mesmo muitas vezes chorando, mas seguindo em frente o ide que ele nos deu, seguindo e obedecendo a sua vontade, e vamos crescendo em maturidade, crescendo em experiência com Deus, conhecendo a voz de Deus, e é isso que faz com que um homem ouça a voz de Deus dizendo, pegue seu filho e mate seu filho e ofereça a mim, esse filho que você ama. Só uma pessoa que conhece de verdade a voz de Deus, que tem experiência com Deus, pode ouvir isso, não retrucar, não questionar, não fazer nenhuma pergunta, somente ouvir e obedecer imediatamente. O seu nível de obediência está alinhado com o seu nível de maturidade espiritual. O seu nível de maturidade espiritual depende, fundamentalmente, do quanto você conhece Deus, do quanto você tem experiência com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos crescer nisso. Essa é uma lição no dia a dia que Abraão vai nos ensinar, que nós precisamos aprender aqui. Abraão conhecia a voz de Deus, por isso foi capaz de obedecer naquele momento uma ordem disparate. Uma ordem que vai contra a vontade de Deus. Uma ordem absurda. Uma ordem que seria um choque para qualquer pessoa.
Seria motivo até dizer, calma aí, irmão, que Deus é esse? Mas Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão conhecia também o caráter de Deus. E foi por isso que Abraão obedeceu essa ordem. Porque Abraão conhece o Deus da misericórdia, o Deus bom. E Abraão obedece à direção de Deus. Porque Abraão sabe que Deus jamais seria mau. Que Deus jamais faria algo ruim. Que Deus jamais seria perverso ou manipulador. Abraão conhece a voz, mas conhece o caráter de Deus. Abraão conhece a Deus. Oh, irmãos, quando pessoas começam a questionar, duvidar, será que Deus não conhece Deus, irmão? Quem conhece, veja que o pastor Marcos sempre fala, né? Quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Irmão, Abraão confiou. Por quê? Porque ele conhecia a voz e conhecia o caráter de Deus. Abraão seria... É como você que tem um filho e você dá uma ordem para o filho, mas pai, mas mãe, não sei o quê. E você diz, meu filho, sou eu que estou falando. Obedece. Aí o filho, mas você não sabe, você não está comigo, você não me conhece, eu não sou seu pai, não sou sua mãe, você não sabe que eu te amo. Você acha que eu ia fazer alguma coisa ruim com você? Vai lá e faz o que eu estou falando. E se seu filho continua retrucando, você diz o quê? Meu Deus, pô, não me conhece, vive comigo a vida toda e não sabe quem eu sou? Não sabe que eu sou seu melhor amigo? Jamais faria nada contra você? Não seria essa a sensação, o pensamento de um pai ou uma mãe amoroso? Que daria para o filho uma ordem que é necessária, mas esse filho questiona interminavelmente porque não entende? Você não diria isso para sua criança, para o seu adolescente? E não se sentiria ofendido por tanto questionamento e dúvidas? Abraão não duvidou nem questionou, ele obedeceu porque conhece a voz e o caráter de Deus. E tem um fato aqui, que esse aqui é muito interessante. Essa obediência é dolorosa, repito, porque são 3 dias de viagem. Para onde Abraão está indo? Deus vai enviar Abraão para um local que hoje todo mundo conhece no mundo. Nesse tempo, era apenas um monte, Monte Moriá. Mas o que muitas pessoas desconhecem é que o Monte Moriá fica onde? Aonde hoje é a cidade de Jerusalém. O Monte Moriá fica na cidade de Jerusalém, hoje, e esse Monte Moriá está de frente para onde? Está de frente para o Monte das Oliveiras. Esse Monte Moriá é o local exato onde Salomão edificou o templo. É o local onde foi construído o templo de Herodes, onde Jesus entrou. Esse local do Monte Moriá é onde acredita-se que está aquela cúpula dourada hoje, o Domo da Rocha, um santuário muçulmano, onde tem uma pedra lá dentro. E acreditam que é essa a pedra que Abraão utilizou para fazer o altar para sacrificar Isaque. Os judeus chamam esse local de esplanada do templo. Os muçulmanos chamam de esplanada da mesquita. Então, Deus vai levar Abraão até esse local, aonde mais tarde, nessa região, bem próximo ao Moriá, um outro vai também ser oferecido em sacrifício em prol da humanidade. Jesus vai morrer também ali pelos nossos pecados. Não exatamente no Moriá, mas a poucos metros dali, no Monte Caveira. Agora vejam, tem um detalhe. O Abraão poderia ter pego a viagem é 3 dias, vamos fazer em 1 semana. Em 3 dias, vamos fazer em 15 dias, vamos devagar. Abraão não titubeou. Ele simplesmente obedeceu e fez a risca o que Deus mandou. E aí entra um outro ponto. Vejam. Deus não pegou assim, Abraão, pega Isaque, mata e oferece sacrifício. Não. Deus mandou Abraão oferecer Isaque em holocausto. Sabe o que é isso? Você imagina, você amarrar teu filho, colocar ele em cima do altar, você pegar teu filho e com a faca cortar o pescoço, e você vê ele tremendo, se debatendo, e então acaba de arrancar a cabeça, e então abre o peito,
até abaixo do umbigo, com a mão e abre, tira todos os órgãos de dentro, a Bíblia chama de frissura, lava com água e joga em cima do tronco, corta os 2 braços, corta as 2 pernas, joga em cima do tronco e queima. Foi isso que Deus mandou Abraão fazer com Isaac. Foi isso que Deus mandou Abraão fazer. Mas Abraão obedece uma ordem dessa absurda de levar Isaac ao sacrifício. Porque, embora seja uma obediência dolorosa, embora seja uma obediência difícil, o tópico 2.2 vai mostrar que é uma obediência com esperança. Por que com esperança? Quando Abraão chega no local do sacrifício, os seus empregados estão lá, o que ele diz? Fiquem aqui, eu e o garoto vamos adorar e retornaremos. Abraão não está ali apenas dando uma desculpa para os servos dele. Abraão está naquele momento deixando claro qual era a fé que dominava as suas ações. Qual era? Abraão, na mente dele, está dizendo, fiquem aqui, porque nós vamos lá e vamos voltar, porque Abraão está dizendo, eu conheço o caráter de Deus, eu conheço a voz de Deus. Deus é bom, Deus é perfeito. Se Deus mandou ir lá fazer isso, eu tenho certeza que Ele é poderoso, depois que eu matar o meu filho, cortar os braços e as pernas dele, abrir o peito, tirar todos os órgãos de dentro e queimar, o meu Deus é poderoso para fazer das cinzas retornar todos os órgãos, encaixá-los em todos os seus lugares devidos, fazer o peito fechar novamente, os braços e pernas retornarem para o lugar, a cabeça voltar ao pescoço e ele voltar à vida e eu desço com ele. Essa é a fé que domina Abraão. Um homem que conhece tão de perto Deus, que não demonstra aqui apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Tão forte que ele tem certeza que Deus é poderoso para, mesmo ele matando Isaac, o Deus que mandou matar era o Deus que mandaria a vida novamente. E todos nós conhecemos o desfecho dessa história. Deus não permitiu Isaac ser morto, não permitiu Abraão matar Isaac, mas esse dia vai entrar na história como o dia que Abraão viu, o dia de Jesus, e se alegrou. Que Deus possa nos guardar, e fica aqui a lição espiritual para nós, que nós possamos conhecer a voz de Deus. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus, ou não sobreviveremos aos ataques do diabo, ou então seremos dominados pelo medo, pelo pavor, pela ansiedade nos momentos difíceis, porque o que vai fazer a diferença no momento que o barco estiver sendo açoitado pelas ondas é o quanto de verdade conhecemos a Deus. A hora que você pensa, não foi Ele que prometeu, foi Ele que me mandou, foi Ele que me dirigiu, eu estou obedecendo a palavra dEle, Ele nunca mandaria eu fazer uma coisa que Ele não me garantisse. É essa hora que vai fazer com que o diabo não entre no teu barco. É a hora que vai fazer com que você permaneça firme e consiga dormir. E se não conseguir dormir naquela noite, vai poder orar de joelhos, até Deus lhe dar graça e força para continuar em frente, mas nunca afundar. E ao mesmo tempo, continuar firme em todas as provações, acreditando que fiel é aquele que prometeu. Tá difícil? O vento está soprando? Fica na posição. Não chuta o pau da barraca, não chuta o balde, não desanima, você não tem permissão de desistir. Renunciar à tua cruz, largar ela e chutar o balde não é uma opção para você. Você foi chamado para seguir em frente. Então pega a tua cruz e continua, porque no final tem a coroa da vida. Que Deus abençoe você, que essa aula seja um bálsamo para o seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, por seu brilhante comentário aqui no tópico 2, a obediência. Nós aprendemos que não devemos protelar no caminho da verdadeira obediência. Esse tópico toca muito ao nosso coração, assim como também no tópico 1, a qual eu também agradeço aqui o pastor Marcos Santana pelo comentário que sempre faz aqui no tópico 1. E ele comentou aqui sobre a aprovação, e nós aprendemos com o seu comentário, pastor Marcos Santana, que o nosso amor por Deus é determinado por aquilo que estamos dispostos a abrir mão
por causa dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, vamos ao ponto 3, vamos falar sobre a providência. Meus irmãos, a Bíblia revela ao longo da história a infinita providência de Deus, pois Ele é a fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência e pode suprir todas as nossas necessidades. O bispo Abner traz aqui para a gente no ponto 3.1 a providência provisória que nós sabemos aqui pela lição e pela Bíblia e pelo nosso conhecimento teológico, que essa providência provisória foi um animal, um carneiro que o Senhor, nosso Deus, providenciou ali em substituição a Isaac. No 3.2 da nossa lição, o nosso bispo Abner identifica como a providência definitiva. Qual é a providência definitiva? Está apontando aí para o nosso Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu na cruz do Calvário uma vez por toda. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Salvador. Então ele é a providência de Deus definitiva para a solução do problema do homem. E no 3.3 o nosso comentarista fala sobre a ressurreição do Filho sacrificado. E eu tirei aqui como identificando esse ponto, abre aspas, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Hebreus 11:18, parte B. Nosso comentarista, o bispo Abner Ferreira, identifica este ponto 3 nos subtópicos como a providência provisória, um carneiro, no 3.2 a providência definitiva, Jesus Cristo, e no 3.3 a ressurreição do Filho sacrificado. Nós vemos aí, conforme Hebreus 11:18, logo no finalzinho, a parte B, que o nosso Deus, ele considera que para Abraão, aquele gesto dele levar o filho em obediência, ele diz lá atrás aos seus empregados, vocês fiquem aqui que eu vou subir com o moço, depois nós voltaremos. Então ele tinha certeza que ele ia oferecer o seu filho, mas que Deus, de uma forma ou de outra, ia ressuscitar. Então, para Deus, é lógico que não ia pedir o sacrifício ser consumado, porque o único que no plano de Deus tinha condições de consumar, dando a sua vida, era o seu filho Jesus Cristo. É lógico que ele só estava provando Abraão e ele não ia aceitar aquele sacrifício de Isaac, obviamente. Mas no coração de Abraão, ele já tinha aceitado. Então, para Deus, é como se realmente o sacrifício tivesse sido realizado. Então, por isso é que fala o nosso 3.3, a ressurreição do Filho sacrificado. Interessante, professor, você trabalhar esses 3 pontos aí na sua sala de aula. Eu acho maravilhoso e nós temos aí como professores uma oportunidade tremenda de abranger aí o nosso comentário e trazer preciosas lições e aplicações. Assim como Deus providenciou a nossa existência, Ele também pode suprir todas as nossas necessidades. Antes de o cutelo descer sobre o pescoço de Isaac, Deus deteve Abraão na voz do anjo. Na verdade, nunca foi intenção de Deus que Abraão matasse Isaac. Deus só estava dando a ele uma oportunidade dele provar, e ele viver aquela fé verdadeira. Então Deus deu a ele essa oportunidade. Então ele aproveitou essa oportunidade e assim nós estamos hoje estudando sobre a história desse homem valoroso. Deus já havia visto que no coração de Abraão ele já tinha ofertado Isaac. Então, para Deus o sacrifício, como eu já disse, já estava aceito. Meus irmãos, olha que extraordinário. O que interessa para Deus é a disposição nossa de servir, de nos doar. Uma vez ele estava com os seus discípulos e de repente ele começa a receber uma crítica. Você vai ver isso naquele episódio um pouquinho antes de quando ele vai e ter o encontro com a mulher cananeia.
né? Então, lá está em Mateus e no Evangelho de Marcos, você vai ver a história da mulher cananeia. Então, um momento antes da decisão dele partir para a região de Tiro e Sidom, onde ele ia descansar, e ele teve lá o encontro com aquela mulher cananeia. Um pouquinho antes, ele teve ali uma certa tristeza em seu coração, porque ele e os seus discípulos foram criticados, porque, segundo a avaliação daqueles olhares maldosos, os discípulos estavam se alimentando sem lavar as mãos. Então o Senhor aproveita aquela oportunidade para explicar que o que contamina o homem não é o que a gente se alimenta, ele estava dizendo num contexto espiritual, e sim o que fala. Então é a maneira, e aí ele dá aquele exemplo maravilhoso no texto que diz que é do coração do homem que sai o adultério, a inveja, a fornicação, a traição, é do nosso coração. Então, o que interessa para Deus é a verdadeira intenção do nosso coração. Então Deus se agrada de Abraão porque Abraão creu e de fato em seu coração ele cria. E Deus, vendo isso, justifica o nosso pai na fé, Abraão. E assim deve ser a nossa postura diante dos desafios que o mundo, que a vida nos oferece todos os dias. Com fé, a gente precisa aceitar no coração e fazer a nossa entrega verdadeira. Você vai ver também no episódio das ofertas, né? Aquela mulher, a viúva, ela deu apenas 2 moedas e ela foi elogiada. Aquela atitude, aqueles 2 dinheiros tão diante das grandes ofertas e soma de recursos que foram doados ali. O que despertou, o que chamou a atenção de Jesus? Aquela mulher, a atitude daquela mulher. Porque Jesus viu, observando aqueles que estavam doando ali, que as pessoas estavam dando do que sobrava, do que sobejava, mas aquela mulher deu tudo que ela tinha. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de nós, uma entrega perfeita, uma entrega total, uma entrega verdadeira, uma entrega consciente de que Ele é o nosso provedor e se Ele pediu, vale a pena acreditar e cumprir com o que Ele pede. E assim, vemos na lição de hoje que Deus providenciou uma outra vida para substituir o sacrifício humano, ou seja, um carneiro que estava atrás do arbusto. Você vai ver isso em Gênesis 22:13. Aquele carneiro apontava para uma providência definitiva que seria concretizada através da pessoa de Jesus Cristo. Como diz as Escrituras, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4:4. O nosso melhor Isaac, o Filho de Deus, subiria ao Calvário carregando sobre os ombros o madeiro onde seria entregue como um sacrifício. Ele fez isso por amor a mim e por amor a você e para pagar, quitar a nossa dívida de pecado para com Deus. E através de seu sacrifício, o nosso caminho está aberto e nós temos contato direto com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Diferente de Isaac, Cristo não poderia ser substituído por ninguém, pois na verdade ele estava nos substituindo, recebendo em seu corpo a punição pelos nossos pecados. A decisão de Abraão em sacrificar seu filho como oferta a Deus apontava para a morte do Cordeiro insubstituível que é Cristo Jesus. A certeza de Abraão que voltaria com seu filho Isaque apontava para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja como tudo está conectado, meus irmãos. A gente precisa ler o Velho Testamento com esse olhar, cada texto, cada leitura, cada livro, nós olhando com os olhos do Espírito Santo, com o movimento do Espírito Santo em nossa direção, a gente vai compreendendo o agir de Deus, porque ele havia dito lá no Éden, Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria o Salvador. Então toda a história bíblica a gente vai contemplando o Senhor Jesus em cada passagem bíblica. Então você tem que guardar isso no coração e ensinar isso aos seus alunos. Olhar para o Velho Testamento com este olhar, de ver como Deus está trabalhando, apontando e preparando o caminho, porque lá na frente viria o Cordeiro Imaculado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao olharmos para Abraão, devemos lembrar imediatamente de Cristo e glorificar a Ele, somente a Ele.
E assim, eu posso concluir este vídeo dizendo que por esta aprovação, Deus confirmou as suas promessas a Abraão, mais uma vez, Gênesis 22, 15 e 18. Elas não são repetidas para que sejam validadas, mas porque Deus sabe que a fé dos seus servos, de tempo em tempo, precisa ser renovada. E assim, aprendemos que ao olharmos para Abraão, devemos lembrar imediatamente de Cristo e glorificar a Ele. E assim, meus irmãos, chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, na semana que vem nos reuniremos novamente aqui nos estúdios da Editora Betel para juntos, eu e meus amigos aqui, estudarmos a lição de número 8, Isaque, o filho da promessa. Louvado seja Deus. Olha, muito obrigado mesmo por você ficar conosco até agora, por curtir, compartilhar, comentar nossos vídeos, se inscrever em nosso canal. Muitíssimo obrigado, gente. Eu agradeço de coração em meu nome, em nome de toda a nossa família Betel, em nome da nossa equipe, da nossa produção. Vamos juntos construindo este projeto tão maravilhoso, levando adiante esta mensagem e desta tribuna, levantando a nossa voz e clamando, porque esta é a maior e a melhor escola do mundo. E a próxima lição, a de número 8, programada para o dia 21 de maio. Querendo o bom Deus, será uma outra aula maravilhosa e muito especial. Convido você agora a juntar-se a nós numa palavra de oração, juntamente com o pastor William Barros, que orando, nós estaremos despedindo dos amados irmãos. Com vocês, o pastor William Barros, vamos orar com ele. Deus abençoe e até a próxima. Oremos, meus irmãos. Senhor, que possamos aprender com a aula de hoje sobre as provações, ó Deus, tudo que Abraão passou, e também com a sua obediência e fidelidade. Ó Deus, te engrandecemos por isso e pedimos, ó Deus, que tu nos ajude com as nossas lutas, batalhas, para que nós também possamos vencer, assim como Abraão venceu. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.